Grande JP, é uma péssima notícia pro Botafogo. Mas, Rafa, tem algumas tragédias, elas vão sendo construídas ao longo do tempo, e quando chega no ápice do drama, a gente já tá vacinado e a gente já espera. O Botafogo jogar uma pré-Libertadores com um goleiro não condizente com o momento que o clube vive é um problema. O Botafogo jogar uma pré-Libertadores sem um centroavante confiável é outro problema. E aí me chama a atenção que o Botafogo montou um time para jogar a fase de grupos. Chegou o Christian Medina, chegou o Edenilson, o Botafogo trouxe o Ferrarese e com certeza, se não trouxe o Vidalba, e com certeza algum desses jogadores, principalmente o Christian Medina, que foi a principal contratação da janela, o fato de jogar Libertadores deve ter seduzido o atleta. E agora o Botafogo vai cair para uma Copa Sul-Americana, que ainda é um torneio relevante, mas é muito longe de ser do nível e da importância da Libertadores. Então é um Botafogo que hoje jogou mal? Não. Mas é um Botafogo que hoje pecou pelo que vem pecando ao longo de toda a temporada. É um Botafogo ineficiente. E aí a gente pode falar que o Martim Anselmi fez a opção certa ou não, que alguns jogadores hoje jogaram bem ou não, mas é um Botafogo que coletivamente faltou pontaria. Mas faltou pontaria no jogo contra o Nacional, e aí o Botafogo fez o 2-0 e passou até um pouco no susto em alguns momentos que o Nacional parecia tentar ameaçar. No jogo de ida, faltou pontaria para quem sabe já voltar classificado de Guayaquil, e olha que o Botafogo fez o mais difícil, que era chegar vivo no Rio. E hoje, Rafa, a bola não perdoa. O Botafogo, em 7 minutos iniciais, teve inúmeras oportunidades de finalizar e não finalizou. Tomou um gol aos 8 e ficou um pouco assustado. Mas eu queria ter visto, e acho o torcedor do Botafogo também, a mesma postura que teve o Botafogo no segundo tempo. Se o Botafogo joga desde os 9 da primeira etapa, como jogou o segundo tempo todo, um time de ataque contra a defesa, tentando a toda hora, assustando o adversário, imprensando ele lá atrás, provavelmente a gente estaria aqui ou nos pênaltis ou falando da classificação do Botafogo. Mas o Si não entra em campo. E o Botafogo hoje deixou a desejar no que ele já vem deixando a desejar a temporada toda. Sem pontaria, sem fazer gol, não tem como classificar. Pois é, sem pontaria, sem goleiro, sem fazer gol, tudo isso concordo plenamente com o JP. Vila Franca, sua leitura. Eu concordo que é tragédia quase que anunciada, né? Porque o Botafogo carece de peças, isso é fato. É fato também que hoje não se apresentou como todos nós esperávamos, mesmo com todos os problemas ali dentro do campo de peças que faltam. O Botafogo ainda é muito mais time que o Barcelona, mas ficou muito claro para mim, tirando aqueles 7 primeiros minutos e alguns minutos ali também no início do segundo tempo, o mental do Botafogo hoje foi muito abaixo do que todos nós esperávamos. E foi aí que, para mim, o Barcelona soube aproveitar. É claro que quando você está perdendo o jogo, fica mais complicado mentalmente. Mas é aí que você tem que botar a bola no chão. É por isso que eu bato muito nessa tecla. O Botafogo não botou a bola no chão como eu esperava. No segundo tempo, a gente viu uma imensidão de bolas cruzadas de qualquer maneira, bola para consagrar goleiro, enfim, facilitou a vida do Contreiras, que para mim e para a Conmebol foi o melhor jogador em campo. Mas muito também em função das bolas que o Botafogo consagrou, principalmente nos cruzamentos. O único cruzamento que o Botafogo fez bom, bem executado, foi aquela cabeçada do Arthur Cabral, o que mostra que a defesa do Barcelona não era nada demais. Quando a bola chegou em condições, o jogador do Botafogo conseguiu ganhar e quase fez o gol. Mas, de fato, a gente precisa agora, claro, num primeiro momento está todo mundo nervoso, os jogadores nervosos, a torcida nervosa, a diretoria provavelmente também, mas tem muita coisa para o Botafogo parar. Tem muitos cacos para se recolher de tudo isso. Como é que vai ficar o ano do Botafogo a partir de agora? Porque ninguém imaginava o Botafogo sair na fase pré-Libertadores, ou seja, antes da fase de grupos. Eu não sei até que ponto isso pode ser um grande problema financeiro para o Botafogo, porque a Libertadores paga bem e chegar à fase de grupos é uma certeza de mais uma boa quantia. Agora muita coisa pode mudar e mudar para pior. E tem Copa Sul-Americana, onde o Botafogo talvez, em algum momento, possa... Opa, aqui eu posso ser campeão. Mas aí eu não concordo, tá, Rafa? Eu entendo que o Botafogo pode ser campeão, tem time pra isso, talvez seja um time até mais hoje de Sul-Americana do que de Libertadores, que o Botafogo chega na Sula como um dos favoritos, aí sim. Mas é melhor fazer um campeonato brasileiro forte, um campeonato brasileiro competitivo e tentar dividir o foco com a Copa do Brasil do que poupar no brasileiro pra jogar a Copa Sul-Americana, apesar de ter toda a pompa de um título internacional. Ser campeão brasileiro, coisa que eu acho que hoje o Botafogo não consegue, ou ser campeão da Copa do Brasil,
o que é imprevisível e pode acontecer, é muito mais legal do que ser campeão da Copa Sul-Americana, ainda mais quando você jogou a pré-Libertadores. Mais do que nunca, a Copa Sul-Americana vai parecer um torneio de consolação pro Botafogo. E de torneio de consolação, já basta ser campeão da Taça Rio. É hora de fazer um baita Brasileirão. Botafogo tem time pra isso. Botafogo tem elenco, eu já não garanto, mas tem um bom treinador capaz de fazer esse time competir. Hoje o Botafogo teve várias oportunidades, mas é aquilo. A gente pode culpar o Martin Anselmi por uma opção ou outra, mas no final das contas ele não entra em campo pra terminar as jogadas, pra finalizar as jogadas. E o Botafogo hoje foi eliminado nos 2 pontos mais perigosos que um time não pode ter. Porque quando você tem um grande goleiro, mas não tem um grande centroavante, você pode até não fazer, mas você também não toma. Quando você tem um grande centroavante, mas não tem um grande goleiro, você faz e leva. Mas normalmente empata. Quando você não tem um grande goleiro e não tem um grande centroavante, aí, meu amigo, é um desespero. Aí é moeda jogada pro alto e pode dar cara ou pode dar coroa. Hoje pro Botafogo caiu a da eliminação. E sábado, vou repetir, e sábado, já que é pra, a partir de agora, pensar num grande campeonato brasileiro, que eu concordo, sábado já tem o Flamengo pela frente, no Newton Santos. Isso pode ser muito bom. Depois tem Palmeiras. No caso de uma vitória do Botafogo, você coloca assim, você não diminui a labareda. Ou melhor, você não apaga o fogo, mas você diminui a labareda. O problema é que agora o mental que hoje falhou, e falhou muito, precisa estar excelente para você enfrentar um clássico contra o seu maior rival dentro da sua casa, que naquele momento pode significar uma pressão ainda maior. Eu não sei como é que a torcida do Botafogo vai lidar com isso, a ponto de ir no sábado incentivar o time que acabou de ser eliminado justamente no clássico contra o Flamengo. É uma situação muito delicada. Cabe aos jogadores, diretoria, e aí quem estiver lá, a blindar esse grupo, porque a situação agora, pelo menos num primeiro momento, tende a ser completamente desconfortável. Bem objetivamente, galera, essa eliminação pode abreviar a passagem de Danilo e Montoro no Botafogo? Pode, e olho numa situação, aí é palpite, não é informação, o Palmeiras ainda pode contratar o Danilo nessa janela. Eu tô vendo aqui no Twitter vários torcedores do Palmeiras falando: alô Palmeiras, vamos dar um oi de novo pro Danilo. Pois é, porque agora com o Botafogo perdendo receitas, o Botafogo aí sem chegar à fase de grupos da Libertadores, a janela do estadual tá aberta até o dia 27 desse mês. É uma negociação fácil? Não. O Palmeiras fez um grande investimento na janela trazendo o John Arias? Fez, mas é um Palmeiras saudável financeiramente e um Botafogo que a gente não sabe a situação, mas eu arrisco a dizer que não tá tão saudável assim. Vendeu alguns jogadores relevantes e importantes no início da temporada, estava remontando esse time de alguma forma, e aí, não sei não, hein, Rafa? Eu não me surpreenderia se o Danilo saísse já nessa janela para o Palmeiras. E aí, Moreira? Pode sair o Montoro, inclusive, na janela do meio do ano, com certeza vai ser um forte assédio, que é um jogador muito talentoso. O Danilo tem essa situação com o Palmeiras. Jogar Sul-Americana não é nada que vá fazer os olhos brilharem, né, de Danilo e Montoro, e perdendo essas peças será um outro Botafogo. Mas eu queria falar um pouco desse jogo de hoje, que eu ainda não tenho opinião. Assim, a César, o que é de César? O Botafogo tem um time com alto investimento, tem o Alex Telles, que é um jogador histórico, o Vitinho, que é um jogador de pré-lista da seleção brasileira, Danilo, que é um jogador que todo mundo quer, extra classe do futebol brasileiro, tem o Montoro, que é muito bom, e sair na pré-Libertadores para o Barcelona, a segunda eliminação consecutiva para um time do Equador, é um vexame. Na minha visão, o Botafogo não poderia cair novamente para uma equipe equatoriana, sendo principalmente na pré-Libertadores. A cobrança é essa, porque o Botafogo é um time campeão da América em 24, cai para a LDU em 25 e agora cai na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, que é um time que tem um investimento muito inferior. O Botafogo, obviamente, era sabido que tinha, né, 3 goleiros que não tem nível para vestir essa camisa. O Neto já nem é relacionado mais por opção técnica após 9 jogos. Léo Link também não está à altura, não à toa ele erra em Guayaquil e erra novamente no Newton Santos, e a eliminação vai por isso. E o Raul é o goleiro da Taça Rio, não tem o que fazer, não tem centroavante, não tem goleiro. A eliminação foi cantada porque o Botafogo teve dificuldades contra o Nacional de Potosí. O Nacional de Potosí, que é uma equipe fora da altitude, muito frágil, conseguiu impor certo perigo, botou bola na trave
no Botafogo na última eliminatória, antes, né, que antecedeu a essa eliminação para o Barcelona. É um Botafogo que em muitos momentos só jogava bem um tempo, foi assim contra o Cruzeiro na goleada, aí todo mundo achou espetacular. Mas depois contra o Grêmio, um primeiro tempo encantador e no segundo consegue tomar 5 gols e sai derrotado para o Grêmio no Sul. É um Botafogo que oscila a todo tempo. E também aqui a crítica tem que ser feita a Martim Anselmi, que para mim mexeu muito mal no time. A mexida inexplicável no primeiro tempo, o Joaquim Correia não agregou absolutamente nada ao Botafogo. Sempre tentando toque de efeito, não deu mobilidade. O Botafogo, quando era para ter homem de área, por muito tempo não teve, porque a entrada foi pelo Joaquim Correia. O Matheus Martins, que entrou como atacante de ofício do time, jogou na referência, jogou pela direita, jogou pela esquerda e menos como o camisa 9, como um jogador para fazer gols. O Arthur Cabral não tá bem, mas se você sabe que o Matheus não tem essa característica, você não pode botar. Você precisa de gols, você precisa vencer a partida e você precisa se classificar, porque o Botafogo não pode cair numa pré-Libertadores.